Aleluia. Desfrute dessa presença poderosa neste ambiente, em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é bom. Senhor, nós te glorificamos nessa noite, Deus. Nós bendizemos o teu santo nome e declaramos que tu és santo e não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há rocha além do Senhor. Meu Deus, o Senhor tem total liberdade no nosso meio. Eu quero declarar que todas as mentes estão cativas à tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, hoje é noite, onde a tua presença já está sendo manifesta neste lugar, em nome de Jesus. Hoje, meu Deus, vidas serão tocadas pelo poder que há no teu nome, Jesus. E eu já te glorifico, Jesus. Eu já te bendigo, porque eu sei que tu és justo, pois eu sei que tu és fiel, e não há outro Deus além de ti, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Mas bem forte, essa presença que não desiste de você. Jesus, Ele não desiste de nós, amém? Louvado seja Deus, o nosso Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre, amém? Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a sua casa, a casa de oração, essa é a casa do pão, amém? E o nosso Deus está aqui e Ele vai fazer uma obra grandiosa na sua vida, amém? Pode se sentar em nome de Jesus, aleluia. Eu vou pedir para Alex me ajudar, colocando aí 1 Samuel 7. 7:1. Aleluia. Louvado seja Deus. Primeiro Samuel 7, no versículo 1, diz: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a arca à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. Amém? Vamos ficar até aqui? Aleluia. Gente, esse mês de junho, nós vamos estar celebrando o aniversário da igreja. E todo mês de junho, irmão Neto, nós vamos falar sobre a presença. Porque o tema do aniversário, que vai ser no final do mês, dia 28, 27 e 28, só vou confirmar o 27, mas 28, domingo, vai ser mergulhados na presença, amém? E nós vamos estar aqui, o apóstolo pediu para avisar, não sei se mandou aviso para o pastor Carlos, para os pastores, ele pediu para comunicar que o culto vai estar aqui 1 hora antes, para que a gente busque a presença, para que a gente busque o Senhor. E aí, se você quiser, o culto começa às 7, 18 horas vai ter uma pessoa aqui orando. Aí você venha mergulhar na presença, amém? Louvado seja Deus. E falar sobre, hoje, a arca do Senhor, foi bem que de Deus mesmo, amém? E aqui a palavra diz que a arca do Senhor, ela ficou 20 anos na casa de um homem. O nome desse homem era Abinadab, amém? E a arca não mudou. Ela era uma arca feita de ouro, tinha os objetos da arca dentro, as tábuas da lei, os querubins, enfim. A arca era a mesma. Vocês vão entender agora. Mas ela ficou na casa de Abinadab e não relata a Bíblia se aconteceu alguma coisa na casa dele. Ficou 20 anos na casa de Abinadab.
E não ouvimos dizer assim, e a arca ficou na casa de Abinadab e mudou a vida dele e transformou a vida dele, não. Não mudou nada na casa de Abinadab. Aí eu gostaria que Alex colocasse 2 Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu. De quantos meses? Quantos? Igreja, quantos meses? E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Vocês entenderam? A casa, a arca, era a mesma. Era a arca que tinha os objetos, tinha os querubins, a tábua da lei, estava tudo lá certinho. Foi para a casa de um. Sabe, Bárbara? A arca estava lá, Cris. Lá na casa de Abinadab. E ficou quanto tempo nessa casa? Diga 20 anos. 20 anos. E não mudou nada. E a arca esteve na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Se a arca era a mesma, o que foi que mudou? Ali não está dizendo assim, que Obed-edom era o levita, que Obed-edom era aquele que cantava, que Obed-edom era... Não. Obed-edom, o geteu. Eu quero dizer para vocês, irmãos, quantos conhecem a Bíblia? Quantos têm uma Bíblia em casa? Levanta a mão. Que tem uma Bíblia em casa. Quantos vêm à igreja? E o que é que tem mudado na sua vida? Muita gente tem a Bíblia em casa, vai à igreja, ora antes de dormir, mas tem mais de anos na igreja e não muda nada. Não muda nada, irmãos. Continua a mesma pessoa. Continua o mesmo crente religioso. Porque a religião, ela não muda. Tem uma Bíblia dentro de casa fechada, não muda. Foi assim que Abinadab fez. Ele colocou, irmão, a arca lá e deixou. Consagrou ali e não teve a devida reverência. Sabe, irmãos? Já Obed-edom não. Obed-edom, ele teve reverência. Deus, Ele quer, irmãos, mudar a nossa vida. Ele não quer que tenhamos, sabe, irmãos, rituais. Eu vou orar agora, porque o irmão tem que saber que eu oro. Não, eu vou recitar 10.000 versículos aqui, para o povo ver que eu tenho Bíblia. Deus não quer isso não, irmãos. Ele quer um coração que tenha reverência a Ele. Que busque Ele em espírito e em verdade. Porque a religião não muda as nossas vidas. O que muda as nossas vidas é a presença de Deus, queridos. É a presença que muda. Muitos de nós, irmãos, estamos acostumados com a presença. E Deus falou comigo, não se acostume. A presença de Deus é algo lindo. Eu tenho certeza, sabe aquela coisa que quando você chega na igreja e você sente aquele arrepio, aquela coisa gostosa. Quando começa um louvor como esse, as suas lágrimas quentes rolam no rosto. Entende? Isso chama-se aquebrantamento.
Não podemos estar acostumados com a presença de Deus. Eu já sei, levita já sabe o que vai fazer aqui. Eu vou subir, pastora Edileuza vai orar, eu vou pegar e vou dizer, se coloque de pé, igreja, vamos adorar Jesus. E aí canta aquele louvor mecânico. Ele não quer isso. Um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Mas Deus quer uma voz bonita. Mentira. Claro, queridos, que a gente tem que se aperfeiçoar para fazer o melhor para Deus. A gente tem que buscar para fazer o melhor para Deus. Mas Ele quer o nosso coração. Ele quer inteireza de coração. A Bíblia disse aqui que Obed-edom era um levita. Disse que Obed-edom era pastor. Profeta. A diferença é que Obed-edom entendeu. Se Deus está na minha casa, algo precisa ser mudado. Se Deus está em mim, algo precisa ser mudado. E eu entendi isso, irmãos. Eu conversava com meu marido, que esse é meu esposo, o pastor Ernesto. Por favor, pastor, faz assim. O povo não tem que virar, pastor. Se coloque de pé, vamos pagar mico juntos. Esse é pastor Ernesto, meu esposo. Amém? E eu conversava com ele. E eu disse assim, pastor, eu não aceito. Eu não aceito continuar 20 e tantos anos na igreja e ser a mesma. Ó, irmãos, quando eu me converti, há uns mais de 20 anos atrás, eu não sou velha, gente, eu sou uma mulher madura. Aleluia. Amém? Há mais de 20 anos atrás, eu sou muito intensa na presença do Senhor. Para mim se é para me jogar aqui, eu estou nem aí que você diga que eu sou pastora. Pastora, se eu joguei, babei, chorei, gritei de aleluia. Porque é a minha intensidade com Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Amém? E no mundo, eu tinha uma prática horrível, que era a prática da mentira. Quando eu era mundana, eu era terrível. Uma mentira, eu fazia, era mentira, mas você ia acreditar na velha criatura. Eu me converti, irmãos. Quando eu me converti, eu disse, a partir de hoje, eu não minto mais. Decisão. Presença. Eu queria cada dia agradar o coração de Deus. Porque a presença está na minha vida. Eu quero uma mudança. Então eu não posso continuar sendo o mesmo. A mesma mulher, a mesma Edileuza. Eu não sei vocês, irmãos, se vocês estão compreendendo. Eu creio que foi assim com a vida de Obed-edom. Eu posso crer, posso conjecturar e pensar. Quando eu entro nessa palavra que diz que Deus abençoou, quando Deus abençoa, Ele abençoa. A Bíblia diz, abençoou a casa de Obed-edom. E Deus abençoou a minha vida, tirando esse pecado de mim. Derramando do temor dele, de forma que... Não é que a mentira não vem não, viu, gente? Pelo amor de Deus, vem. Isso é provado. Aí você para e diz, para trás de mim, Satanás. Não é? Eu não sou perfeita, mas eu carrego a presença. A presença que me constrange. Amém? E Obed-edom entendeu isso. A Bíblia diz que Deus abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Vocês entenderam? E abençoou Obed-edom e toda a sua casa.
Todos foram abençoados por conta da presença na casa de Obed-edom. Obed-edom, ele teve reverência. Obed-edom compreendeu que essa presença podia mudar a vida dele. Ele honrou a presença de Deus. Como assim, pastora? Quando eu digo não para o pecado. Eu digo não para a mentira. Eu digo não para falar mal do irmão. Eu digo não. Meus filhos estão aqui, meu marido. Eu não gosto de vida dos outros, de falar de ninguém. Eu tenho que cuidar da minha vida. Então, é preciso tirar isso da nossa vida. Para de falar mal dos outros. Ora, abençoa. Libera a palavra de bênção. Obed-edom entendeu e reverenciou, honrou a presença de Deus. Eu penso que ele disse, a partir de hoje essa casa não mente mais, a presença está aqui. Olha, a partir de hoje a gente não briga mais, hein? Palavrão, não, a presença. E aí Deus viu isso. Deus viu, sabe, irmão Neto, o homem dizendo, não, a presença está aqui, eu preciso reverenciar isso. Não pode. E o que é que Deus fez? Quando viu tudo isso? Abençoou ele. A presença sem intimidade, irmãos, é peso. Mas a presença com intimidade gera bênção, irmãos. Lá no livro, não precisa colocar, de 2 Samuel 6:7, teve um homem que achou que estava tendo cuidado. O nome dele é Uzá. Ele foi lá segurar a arca, mas ele estava desarrumado, irmãos. E Deus feriu ele. Ele morreu. Porque ele estava todo desarrumado, mas ele queria fazer a coisa certa, não deixando a arca cair. Mas ele não tinha que tocar na arca. E aí ele morreu. No livro de 2 Samuel também 6,14 fala que Davi, ele dançou na presença do Senhor. Um foi pegar a arca, morreu. O outro dançou de maneira extravagante. Davi era um rei, ele se despiu, ele tirou a veste dele real. E ele dançou na presença do Senhor. O problema de Uzá e de Davi e de Obed-edom foi a forma, gente. De como eles receberam a presença. Foi a forma. Como você está recebendo a presença de Deus na sua vida? Há quanto tempo a arca está na tua casa? Há quanto tempo você tem uma Bíblia na sua casa? E o que tem mudado? Quem me conhece sabe. Eu sempre falo isso para glorificar o nome do Senhor de tudo que eu passei. Eu carrego marcas. E Deus disse, essas marcas é para curar outros. Se uma mulher traída vir falar comigo, eu vou ter consolo. Se uma mulher rejeitada vir falar comigo, eu vou ter consolo. Se uma mulher que foi abusada sexualmente vier falar comigo, eu vou ter consolo. Porque a presença está em mim, essa presença me curou. Essa presença tratou o meu interior. Se uma mulher que foi casada e teve uma vida destruída vir falar comigo, eu vou te dizer, vem cá. E ela vai compreender, ela vai receber bálsamo. Porque Deus restaurou a minha vida sentimental. A presença na minha vida restaurou. E eu honro ao Senhor, louvo a Deus pelo meu marido. E louvo, engrandeço o nome do meu Deus. Porque hoje eu sei o que é ter uma vida abençoada, irmão. Eu sei o que é ter um sacerdote na minha casa, eu disse isso na célula.
Eu sei o que é ter um marido, um homem que me protege, que cuida de mim, que sonha comigo e eu com ele. Eu sei o que é ser um. Para a glória do meu Deus, vocês podem aplaudir o Senhor. Porque a arca de Deus, na nossa vida, precisa haver uma mudança. Aconteceu na casa de Obed-edom. Mas Abinadab viveu isso? Diga não. Por quê? Tem a Bíblia e não abre. Sabe que existe um Deus e não fala com Ele. Tem culto, não vai. Deixa a Bíblia guardada num canto. E você vive há anos a mesma dor. Você vive há anos a mesma história. Eu me identifico com Obed-edom. Eu disse, eu não aceito isso. Como você tem tratado Deus? Vem cá, Deus. Vem cá. Vem cá, Deus. Como é que você tem tratado Deus? Deus chegou. Oh, Deus. Ah, o Senhor chegou. Oh, Deus. Ah, tá bom, Deus. Espera aí, viu? Daqui a pouco o Senhor volta, porque eu vou ali conversar com minhas amigas. Eu vou ali. Eu vou tomar uma. Ah, Deus. Quando você precisa, você chama Deus. Mas, de repente, as coisas do mundo, as coisas do dia a dia, seu trabalho, suas coisas, seu ministério, o pastoreio, a célula, é mais importante do que Deus. Você está tratando Deus como visita. E Deus não é visita. Deus, Ele quer ser dono das nossas vidas. Foi essa a diferença de Obed-edom. Obed-edom, quando viu a presença de Deus, Pati, ele entregou a chave. Ele disse assim, ó, toma aqui, ó Deus. O Senhor tem total liberdade. Por isso que Deus mudou tudo em 3 meses. Por isso que em 3 meses, queridos, eu fui liberta. Por isso que em 3 meses Deus fez algo novo na minha vida. Quando eu me converti, que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou falando de mim, do meu interior, como pessoa. O vazio, sabe, irmão Neto? Tinha um vazio tão grande dentro de mim. Sabe, irmão? Eu sorria, mas eu era triste. Mas ninguém sabia. Eu estava no meio dos meus amigos do trabalho, alegria, Leusa. Só que não. Quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro, só eu e Deus sabia. Mas aí eu conheci Jesus. E eu peguei a chave e entreguei para Ele. E aí Ele entrou. E me deu alegria de viver. Me deu um novo norte. Sabe, disse, vem por aqui, minha filha. Porque a minha presença vai mudar a sua história. Amém? A presença muda tudo. Mas ela só fica onde ela é desejada. Vocês estão entendendo, sim ou não? A presença só fica onde ela é desejada. Ele habita onde ele é convidado. Não adianta, irmãos, pedir bênção se você não quer o Deus da bênção.
Deus, Ele quer te abençoar? Sim ou não? Ele quer e vai te abençoar. Mas não queira só a bênção. Creia o abençoador. A sua casa é a casa de Abinadab, onde não reverenciou a presença, onde deixou a presença no canto sendo empoeirada, ou a sua casa é a casa de Obed-edom, onde ela estava e abençoar Obed-edom, a Bíblia diz, e toda a sua casa. A bênção de Deus é geracional. Onde a bênção de Deus está, irmã, toda a casa é abençoada. Por isso, irmãos, que eu sou ousada em dizer que independente, minha casa, meus filhos vão se converter. Porque a minha casa é uma casa sacerdotal. Homens e mulheres de Deus. A mais não me interessam mais. Me interessa que a presença está na minha vida e vai abençoar toda a minha casa. Creiam nisso em nome de Jesus, amém? Você está na presença? Você reverencia a presença? Você não é um religioso? Você é um homem ou uma mulher de oração? Um homem ou uma mulher que respeita a presença de Deus? Que reverencia a Deus? Então, meus irmãos, no tempo oportuno, todos se renderão ao Senhor. A sua bênção, a bênção que está sobre você, vai alcançar todos da sua casa. Não é sobre arca, gente. É sobre Deus. Amém? Não queira ficar mais 10, 21, 2 anos na igreja sem nada mudar na sua vida, irmãos. Deus te trouxe aqui, nessa noite, porque Ele quer você. Ele quer você. Jesus, Ele te ama. Eu me recuso a ser como Abinadab. Eu me recuso. Eu sou como Obed-edom. A presença é muito importante para nós. Estar com Ele, Pati, é mais importante do que tudo. Ele está na minha casa, na minha vida, no meio dos meus, é mais importante do que tudo. Eu fico impactada, sabe, gente, com a presença de Deus. Eu recebi uma palavra ontem, que dentro em breve vocês vão entender, eu não vou. Achei tão incrível. E eu vim hoje, eu não estaria aqui hoje, o pastor não pôde estar. E aí eu disse, eu estarei, eu sabia que Deus queria um negócio, né? Vai, minha filha, levar a palavra. E a apóstola liberou uma palavra ontem à noite, que Deus já tinha falado comigo. Já tem anos isso, gente. Essa palavra foi liberada sobre a minha vida. E aí, certo, eu disse, amém, apóstola. A senhora está testificando aquilo que é fato. E aí hoje, Pati, você aparece. E aí hoje, Inha, você está aqui. Hoje, Lívia, você está aqui. E eu tinha pedido para a Bárbara, né, Bárbara? Né, Cris? Vocês são resposta de oração. Aplauda o Senhor Jesus. Eu fiquei... É a presença, gente. Patrícia é uma grande evangelista, gente. Patrícia é uma grande mulher de Deus. Né, Pati? Você sabe disso. Patrícia é uma grande mulher de Deus. E Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. Amém, Patrícia?
Vocês querem que sua vida mude? Vocês querem que a sua vida mude? Tenho certeza que você, crente, tem áreas na sua vida que precisa mudar. Na minha vida, Deus está mudando, é dia após dia. Então vamos ser como Obed-edom, porque esse homem ele fez algo, ele foi diferente, ele se moveu diferente, ele fez alguma coisa que Deus decidiu abençoar ele. E Obed-edom ficou na mesma, Abinadab ficou na mesma. Não mudou nada, não transformou nada, continuou o mesmo. Mas nós não seremos assim. Porque o nosso Deus é aquele que a cada dia se aperfeiçoa em nós. Porque Cristo em nós, esperança da glória. E Deus quer glorificar o nome dEle nas nossas vidas. Deus quer glorificar o nome dEle na nossa casa. Deus quer tirar todo opróbrio, toda vergonha do nosso meio. Tudo que o inimigo fica tentando mostrar, irmãos, para nós é mentira de Satanás. O melhor de Deus, irmãos, é para nós. Mas ele diz lá no livro de Isaías, se quiserdes, 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. A gente não pode aceitar, gente, pobreza, ruína e miséria. Ah, pastora, você está pregando o que aqui? Eu estou pregando um Deus que abençoa. Eu estou falando de um Deus que muda história. Eu estou falando de um Deus que tira o homem do monturo e faz assentar entre príncipes e princesas. Eu estou falando desse Deus, queridos, que pega o meu filho, o seu filho pode estar onde for. Satanás dizendo é meu, eu digo nada. Meu filho pertence ao Senhor Jesus e pronto. E dentro em breve vocês verão convertido para a glória de Deus, amém? E não vai ser diferente na sua vida não, irmãos. Porque nós somos mulheres e homens que nos posicionamos em Deus. Sabemos quem Ele é. Dizemos para Ele, sou falho, Deus. Sou pecador, porque se eu disser que não peco é mentira. Sua Bíblia diz. A palavra diz isso. Mas eu creio no Senhor. Mas eu confio na Tua palavra. Eu sei que é o Senhor que muda o meu interior, a minha vida. Quanto tempo você ainda vai ficar com a vida sentimental destruída, irmão? Precisamos nos posicionar e compreender esse Deus todo-poderoso. Essa palavra não é poesia, não, irmãos. Essa palavra é a verdade que liberta todo aquele que crê, irmãos. Então nós precisamos nos dispor na presença do Senhor. Eu disse para Ernesto, eu não aceito não, irmãos. Eu não aceito não tocar vidas, irmão Neto. Eu não aceito mulheres entrarem na minha vida e saírem da mesma forma. E Deus, pastora Gilda, mostrou isso de uma maneira linda. De uma maneira linda, sabe, gente? Uma mulher atravessou meu caminho. E pense numa restauração. Eu ficava pasma em ver. Tudo destruído. Não tinha mais esperança. A vida destruída. A mulher interior acabada. E simplesmente essa mulher atravessou o meu caminho. Como eu disse para Deus na minha oração, irmãos. Deus, se o Senhor colocar, ela não será mais a mesma. E qual foi o resultado disso, pastora? Cura. Restauração, libertação, um sorriso lindo no rosto. Eu disse, mulher, você não é mais a mesma. E o marido dela dizia, o que foi que aconteceu com você? Continue andando com ela, viu? Você mudou muito para a glória de Deus. Hoje essa pessoa está feliz. E eu pude contemplar e ver porque todas que atravessarem o meu caminho, eu não aceito.
Porque Cristo em nós, Cristo em mim, esperança da glória. A presença está na minha vida, a arca de Deus está aqui, está aí em você. Então você não pode aceitar não, irmãos. Convide Deus. Sabe, irmãos? Para estar na sua casa. Mas não peça para ele sair, não. Você viu como foi? Ligeiro, Deus, ligeiro, vai. Aí Deus corre porque eu preciso. Não. Convide. E diga, pode ficar, Deus. Pode mudar o que precisa ser mudado. Pode transformar o que precisa ser transformado. Eu sei que irmão Neto tem algum louvor para mim daqui a pouco. Para a gente louvar o Senhor. Pode mudar o que precisa ser mudado, pastora, mas eu só vou receber a presença quando eu deixar de... Que nada, irmãos. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu só vou receber a presença quando eu deixar de beber. Ah, eu só vou querer a presença. Eu não estou falando de religião não, viu, irmãos? Estou não. De jeito nenhum. Eu estou falando de Deus. Da presença em você. Ele te recebe como você está. Você diz assim, Deus, agora aqui, ó, eu estou aqui. Ele te recebe. Aqui a Bíblia diz que a casa de Obed-edom era arrumada. Vocês viram alguma coisa assim? Ó, a casa de Obed-edom era arrumada. Obed-edom era um homem santo. Obed-edom era um homem separado. Que nada. Se precisou Deus abençoar a casa de Obed-edom, por que foi? Por quê, gente? Fala aí, irmã Nete. Vocês pegaram a visão? Independente de como você esteja, convide Jesus. Convide Jesus para estar na sua casa. Convide Jesus para estar na sua vida. Convide Jesus para estar com a sua família em nome de Jesus. Amém? Não é verdade, irmanice? Convidar Jesus para estar. Porque Ele quer e vai mudar a sua história. Amém? Louvado seja Deus. Quantos creem nisso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Repete assim comigo. Jesus, o Senhor, tem total liberdade para entrar na minha casa. O Senhor tem total liberdade para entrar na minha família. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos de verdade desejam isso? Querem estar com Deus? Precisam de um toque de Deus? Quantos? Se coloca de pé. Quantos precisam do Senhor? Eu não estou chamando você para ser religioso. Eu não estou dizendo você, olha, vem aqui na frente. Não. Quantos compreenderam essa passagem? O que foi dito? Que 20 anos o Senhor passou na casa de Abinadab e não mudou? 3 meses na casa de Obed-edom e mudou? É só um posicionamento, irmãos. É só se posicionar diante de Deus. Como você está? Como é que você está hoje? Como é que está a sua casa? Quando eu falo casa, eu estou falando de você. Você é casa. Diga, eu sou casa. Porque o nosso Deus, Ele se despojou da glória dEle. E Ele disse assim, ó irmãos, eu não vou habitar mais em casa feita por mãos de homens. Deus não habita nessa parede. Nós estamos aqui, Deus está aqui. Por quê? Porque nós estamos reunidos. Onde tem 2 ou mais reunidos, eu estou presente. E aí, quando eu recebo Jesus e digo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, Ele passa a morar onde, hein? Diga em mim. Em mim. Você passa a ser casa de Deus, morada de Deus. E tem um louvor que diz assim, sou um corpo, casa, morada do Senhor.
um vaso de honra para o teu louvor. Quando a glória de Deus, é antiga essa, né, meu irmão? Vem me tocar com línguas de fogo. É mais ou menos isso, amém? Eu quero que você louve um pouco com o irmão Neto. Feche seus olhos. Feche seus olhos, não converse com o irmão do lado. Você é a casa de Abinadab? Ou a casa de Obed-edom? Com os olhos fechados. Casa de Abinadab? Ou casa de Obed-edom? Comece a falar com o Senhor aí, por favor. Enquanto o levita ministra, você vai falar com Deus. Sua morte na cruz, barrendo na minha dor, você se esforçou.